A próxima inscrita é a Simone Picarelli de Souza. Simone, por gentileza, se estiver representando alguma empresa, por favor, mencione e a palavra é sua. Oi, boa tarde. Obrigado pelo convite. Obrigado, Roger. Prazer em te ouvir falar de novo. Conversamos bastante aí um tempo atrás. O Gambim, Fábio e os outros conhecidos aí, Luiz, Alessandro, tal, o pessoal, o Paulo. Hoje eu represento o setor, né, de consultoria, tá? Então a gente faz, é um dos nossos core na PNM Análise, trabalhar com análise de risco e ajudar as empresas a estruturarem suas governanças, inclusive sobre o tema de fechamento, sabe? E um dos pontos que eu vejo com grande preocupação, e inclusive é uma dificuldade do setor, né? A gente que trabalha diretamente aí assessorando as empresas hoje, já, né? É justamente entender os tempos, as cobranças, o planejamento de se executar as ações de fechamento. Então, assim como a mineração tem como característica, né, ser uma atividade de longo prazo. Então, a gente, né, desde a exploração até o fechamento, existe uma transformação muito grande, tanto dessa operação, quanto do entorno, quanto dessa comunidade, quanto dessa própria região, né, que recebe esse empreendimento de mineração. Então, quando a gente fala em fechamento da mina, nós estamos falando de muitos ativos e de um processo muito longo, né? Por isso que até o próprio planejamento de mina ele se divide em curto prazo, médio prazo e longo prazo, para que ações concretas possam ser tomadas no horizonte de 2 anos, de 3 anos e coisa. E até a Luísa levantou aí, não sei se foi a Luísa ou se foi quem falou antes, que não, foi do IBRAM, a Cíntia, né, Luísa, a Cíntia do IBRAM, falou sobre a questão do ISD, das medidas de sustentabilidade, sabe? Então, uma das coisas que me preocupa, por exemplo, Fábio, tu disse que está com muitos planos aí para serem analisados. Então, à medida que esses planos vão ficando envelhecidos, assim, que eles não são analisados naquela fotografia do momento, muitas vezes aquele cenário até se modificou. Então, quando a gente fecha uma mina, né, a gente está falando de muitas atividades e de muitos ativos. Então, o que caracteriza esse fechamento financeiro ou até um planejamento de um projeto? São ações que vão sendo feitas, indicadores que vão sendo travados para que tu chegue num objetivo final. Então, se a gente pensar o fechamento de mina hoje para uma coisa que vai acontecer daqui a 25 anos, daqui a 20 anos, daqui a 10 anos, que seja um horizonte, né, nós estamos falando de coisas que podem ser modificadas, né? A própria região de inserção se modifica muito. Então, eu acho que nós temos que começar a trabalhar o fechamento de mina como o fechamento daqueles ativos, aqueles projetos que compõem aquela mineração. E como é que normalmente quem faz gestão de projetos, que é a minha atividade hoje, né, como que a gente gera esses projetos? A gente gera ele tendo os indicadores, ou seja, dentro do meu objetivo que eu quero chegar, quais são os meus indicadores que eu preciso cumprir para o próximo ano, daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, falando de um horizonte de curto prazo, sabe? Então, eu acho que esse ponto caracteriza também o fechamento de mina. Quando a gente começa a falar em planos de muito longo ou planejamentos assim que falam de um momento, a gente está esquecendo que ao longo desse processo, a própria Luísa tocou no assunto, né, Luísa, do descomissionamento, por exemplo, de estruturas que podem vir receber outras estruturas naquele mesmo local, porque fazem parte do espaço da mina, entende? Então, aquele planejamento daquele setor da mina é diferente do setor no norte, no sul, porque as confrontações são diferentes, até quando a gente fala em uso futuro. Então, eu acho que, primeiro, a gente tem que trabalhar numa resolução em que a gente consiga fazer uma integração entre o planejamento da atividade de mineração e como eu vou colocar indicadores do o que a ANM pode ser mais fácil de fiscalizar num plano.
quais são as minhas ações de fechamento de mina e quais ativos eu vou receber atividades de fechamento de mina daqui a um ano, daqui a 2 anos, né? Isso podem ser parâmetros claros que indicam um processo de fechamento progressivo. E quando a gente fala em garantia financeira, aí a gente cai num risco maior ainda. Por quê? Porque se eu não tiver um planejamento adequado do fechamento, do projeto de fechamento e das ações de fechamento ao longo do processo, como que eu vou garantir que a minha garantia financeira vem sendo desembolsada e que eu venho cumprindo aquelas atividades que ao final, mais próximo ao final daquele setor ou da mina como um todo, eu vou atingir o meu objetivo de fechamento, que qual é? Né? Diminuir os meus riscos e muitas vezes trazer um benefício social, deixar um legado naquela comunidade. E esse legado ele precisa vir sendo construindo. As empresas fazem relacionamento com as suas comunidades, entende? Então, não necessariamente todo aquele território da mina ele precisa se transformar no mesmo uso futuro. Né? Então, eu preciso olhar o plano de fechamento em etapas, em KPIs mais claros, em semelhança ao que se faz no gerenciamento de projetos. Então, Fábio, a pergunta vai para ti, para o Roger, eu e o Roger já tivemos essa discussão em outros momentos, né? É como que vocês vão colocar indicadores, né? Metas claras dentro desse termo de referência ou até dessas auditorias que comprovem que a empresa vem executando aquilo que ela prometeu de ações de fechamento e como que ela vem, inclusive, executando a garantia financeira, caso ela venha a ser cobrada de fato, né? Fábio? Oi, Simone, boa tarde. Excelente sua colocação, né? Você colocou o mundo ideal aí do fechamento de mina, né? Você colocou todo o cenário, né? Perfeito. Suas colocações foram muito interessantes. Eu, na minha apresentação, eu tinha colocado, né, em relação ao que a gente tem hoje, né, na Resolução 68. A gente tem a apresentação do plano inicial, aí a atualização a cada 5 anos ou com o PAE, e aí, e como eu disse, essas atualizações, pela legislação atual, nem pelo código, nem pelo regulamento do código, elas só devem ser comunicadas à ANM. E depois a ANM vai aprovar um plano de fechamento de mina lá, um relatório final de execução. Então, assim, o que a gente está pensando, né, e como eu até citei e propondo, né, o que a gente pode fazer dentro da ANM assim, para chegar o mais próximo desse mundo ideal do fechamento de mina que você falou, e que é real, e que é de fato que seria o ideal que fosse mesmo, né? Por exemplo, estabelecer, vamos supor, relatórios anuais de execução. As empresas apresentam um plano de fechamento global no começo, né? Porque quem vai definir os critérios de como vai ser o fechamento não vai ser a ANM. A ANM não pode fazer isso. Quem define os critérios, porque quem sabe do empreendimento, quem sabe da operação da mina, do ciclo de vida da mina, é a empresa. O que a gente pode fazer é fiscalizar isso, se isso aí está sendo cumprido. Por exemplo, determinar normas. Obrigatoriedade foi até uma das perguntas que a gente colocou. O que vocês acham sobre a obrigatoriedade da comunidade se manifestar em relação ao plano de fechamento de mina? É super importante. Mas, obviamente, quem vai definir isso aí é a empresa. A comunidade pode definir depois o uso futuro, né? Como que vai, o legado que vai ficar, porque a mineração é uma atividade temporária. Depois o território vai ficar para a comunidade que está por ali. Então, assim, o que eu vejo mais próximo de onde a gente pode chegar dentro da ANM como órgão regulador, um órgão fiscalizador, é estabelecer, como eu disse, parâmetros mínimos para que lá no final, um relatório final de execução, a gente possa aprovar, né? Nesse meio tempo, entre o plano de fechamento de mina global apresentado até o relatório final de execução, a gente definir uma periodicidade
de apresentação de relatórios de execução, até porque a gente falou a questão da garantia financeira. Conforme a empresa vai fazendo, né, o desenvolvimento do seu plano de fechamento de mina, a mina vai sendo fechada, dependendo do tipo de garantia financeira que ela põe, se for um fundo, se for um seguro, conforme essa mina vai sendo fechada, com certeza esse seguro ou esse fundo vai diminuindo, porque ela vai precisar de menos recursos, porque ela já vai ter fechado essa área, né? Então, o que eu vejo onde a ANM consegue chegar, e a nossa ideia é chegar justamente nesse ponto, é estabelecer, né, entre o plano inicial e o plano de fechamento, que a gente sabe que um plano de fechamento é interativo, né? A mina, durante o ciclo de vida, como você falou, uma mina de 20, 30, 50 anos, Dinâmico. é uma vida, né? É dinâmico, então vai mudando. A lavra pode, né? A empresa pode descobrir outros minérios, a lavra pode avançar para um outro lado que ela não imaginava, ter que construir uma pilha que não estava prevista, uma barragem, etc., afetar uma comunidade que antes talvez não estava previsto. Então, assim, foi como eu mostrei naquele gráfico. Talvez você no início, lá no seu plano inicial, você defina ali o seu critério de sucesso lá em cima. Mas durante a operação da sua mina, você veja que você não vai conseguir chegar lá em cima. E faz parte do jogo isso daí, faz parte do ciclo de vida da mina. Então, a gente conseguindo, ao invés desses 5 anos, né, que está na resolução 68, a gente tem um relatório anual de execução para saber, para a empresa informar para a gente, olha, a gente está cumprindo o que foi feito ali no começo, ou não. Olha, nós tivemos que fazer alteração por causa disso, disso, disso. Beleza, a gente vai analisar, vai aprovar. Claro, muita coisa a gente vai fazer talvez junto com os órgãos ambientais, né? A questão social, a questão de recuperação, esse tipo de coisa, os órgãos ambientais vão ter que entrar na jogada. A gente está tentando fazer uma interação com eles, mas eu acho que o que a gente pode fazer, né, assim, o plano específico, quem vai definir o futuro, quem vai definir como vai ser o fechamento é a empresa e vai apresentar para os órgãos competentes, tanto o órgão ambiental como para a ANM, e a gente vai tentar ao máximo conseguir fiscalizar isso daí e ir aprovando atualizações ou cumprimentos do que foi estabelecido, para que lá no fim a gente possa, se houve alteração, né, no seu critério de sucesso final, a gente, quando tiver que aprovar esse final, a gente saiba o que aconteceu durante todo esse ciclo de vida da mina e, consequentemente, do plano de fechamento. Fábio, muito bem, Fábio. Simone, prazer em revê-la, né? Tempinho que a gente não se fala. Mas, como bem falou o Fábio, inclusive, como a gente fez a primeira, né? É por isso que a necessidade, muito bem colocado pelo esse novo GT, da gente mexer nessas atualizações. Porque é o seguinte, se a gente vai interagir com uma resolução de garantia, e a partir daí que a gente definir como vai ser o processo de cobrança e devolução, a gente precisa acompanhar a evolução do plano. E como diz bem, acho que foi aquele professor Joaquim Flores, no primeiro mestrado, a mina começa a fechar quando abre. Então, a gente vai acompanhar. E o plano evolui, como falou o Flávio, às vezes tem mudanças tecnológicas, mudanças até de mercado. Então, vai ser o nosso grande desafio, né? A gente estipular esses relatórios. Provavelmente a gente vai pedir cronograma físico-financeiro, talvez esteja uma matriz inteligente usando TIs para a gente acompanhar isso, até para a gente definir e que critério nós vamos começar a devolver aquela garantia à medida que ele vá cumprindo o que ele falou do plano, né? Fazendo o plano parcial. Esse vai ser o nosso grande desafio, mas, como bem falou o Fábio, nós estamos ligados nisso, é por isso essa necessidade de aperfeiçoar já nessa evolução desses relatórios anuais, porque é o principal desafio da ANM, é a gente acompanhar o plano até o final dele e saber fazer as inserções no momento certo, para que a gente faça com que a mini tenha sustentabilidade do início ao fim, termine, né, com o melhor resultado possível, independente do uso futuro que vai ter ou não vai ter. Só para complementar aí o que o Fábio falou. Mas bem pertinente o que você falou. Posso fazer só mais uma parte, Roger? Que eu acho que até facilitaria a ANM, porque fiscalizar, né, o plano de fechamento global é uma coisa que cada empresa, mesmo que vocês tenham um termo de referência, ela acaba ficando com muitas especificidades. Mas se as empresas e a normativa trouxer, por exemplo, KPIs de curto prazo, ou seja, indicadores de cumprimento de metas de curto prazo, fica mais fácil até para a empresa reportar resultado, principalmente se vier uma normativa, e vocês também de acompanharem essa evolução. Porque tu não precisa olhar o global, tu precisa olhar o resultado do curto prazo.
entende? A tua fiscalização vai estar num tempo real, porque quando tu vai analisar um plano que já passou 3 anos, ele já está envelhecido, ele já não responde mais à realidade daquela atividade. A nossa ideia, Simone, quiçá a gente tem uma coisa muito similar como a gente faz a gestão hoje com o sistema de barragem, que seja praticamente online, assim, alguma coisa nesse sentido, para poder a gente fazer as auditorias como precisa. Que por mais que a gente tenha primeiro concurso, nós temos 36 mil empreendimentos. Então, vamos ter uma inteligência por trás aí. E aí, eu não quero adiantar, é que talvez vai ser muito útil aquilo que a acreditação, a gente precisar aí ter alguma coisa nesse sentido para dar essa força. Mas, com certeza, a gente vai precisar desse suporte por trás, após a resolução feita aí pelo GT aí, ok? Perfeito. Obrigado, Simone.